E bem-vindos a mais um episódio do podcast Contas em Dia. E hoje, o meu convidado, o primeiro homem deste podcast, é o meu cunhado, Francisco. Eu vou chamar de Chico, porque é assim que eu chamo ele. Bem-vindo. Obrigado, Paula. Prazer estar aqui. Eu que agradeço. Trouxe ele lá de São Paulo para vir gravar aqui com a gente. E o Chico tem uma trajetória profissional muito interessante. Ele passou por grandes empresas. Hoje ele ocupa um cargo de liderança. E eu achei bem legal trazê-lo para justamente a gente falar bastante sobre essa questão empresarial, como é que funciona nas empresas. Ele trabalha na área financeira, então quero que ele divida a experiência dele com a gente nesse sentido. Então, eu vou pedir para você começar se apresentando, desde o início, sua formação, um pouquinho da sua trajetória profissional. Legal, Paula. Bom, de novo, é um prazer estar aqui com vocês, com você também, Paula. Obrigada. E só para me apresentar rapidamente, eu sou Francisco, marido da Mariana, Isso. Pai da Martina. Isso mesmo. Mariana é minha irmã. Exatamente. E isso é importante também porque a questão de escolhas profissionais tem muito a ver com escolhas pessoais também. Isso mesmo. E a família que apoia também. Acho que isso faz tudo parte de um grande contexto, né? Isso mesmo, verdade. Legal. Bom, eu tenho 41 anos e eu sou formado em administração, Paula. Eu fiz administração na GV logo que eu saí do colégio. Já era uma intenção, já conto um pouquinho sobre isso também. Uhum. E a parte de educação, preparação de conhecimento é um negócio que eu valorizo bastante na minha vida. Então, eu fiz a minha graduação em administração de empresas, fiz uma pós alguns anos depois em economia de negócios e alguns anos depois, até mais recentemente, um MBA. Então, foram coisas que eu fui escolhendo ao longo do tempo, conectada com o meu momento profissional também. Ah, legal. A escolha de administração, ela passa por algumas coisas na minha vida e acho que uma delas a gente vai abordar também, imagino, aqui na nossa conversa de hoje, quando fala de trajetória, de vida, que a minha família é de empreendedores, né? Desde os tempos do meu avô, até antes, mas principalmente do meu avô, carregada pelo meu pai também. Então, sempre tive uma vontade bastante interessante ou bastante interessado em empresas. De casa e começa a pegar gosto, né? Exatamente, Paulo. Então, assim, é um negócio que eu sempre valorizei. Eu sempre tentei imaginar quais seriam as áreas da minha vida que eu poderia encaixar isso. Então, a administração de empresas foi uma escolha que me deixou alguns campos em aberto na vida, justamente para depois poder direcionar, mas que tem tudo a ver com a minha formação. Então, acho que essas coisas acabam se conectando. Eu comecei minha trajetória profissional trabalhando em empresa e mais especificamente em indústria, Paula. Então, para mim é uma escolha e ela tem muito a ver com tudo que eu segui depois. Trabalhar na área financeira, porque é uma área que eu gosto muito, tem Sempre números... Sempre gostou, desde o início da faculdade? Desde o início. Entendi. Desde antes, então, né? Desde antes, na verdade, até para escolher a faculdade. Deixa eu só voltar um momento. Tudo isso em São Paulo? Tudo isso em São Paulo. Você nasceu, cresceu em São Paulo? Exato. Tá. Então, minha família é de São Paulo, meus avós até do lado da minha mãe do interior de São Paulo, mas São Paulo. Entendi. Então, nasci lá e foi toda a minha carreira lá e vida desde pequeno. Então, essa foi um pedaço da minha história. Entendi. E poder escolher isso para mim foi sempre uma coisa bastante interessante. Então, eu comecei trabalhando em empresas. Aliás, até uma coisa curiosa, né? Porque a faculdade que eu fiz lá em São Paulo, muitas pessoas foram trabalhar em bancos e consultorias. E não foram tantos que foram para a indústria. Então, essa foi uma escolha que eu fiz também. Minha família é de empreendedores na área de indústria. Trabalhar com indústria no Brasil é sempre um grande desafio. Crises, economia e tal. E é um país que gera suas próprias dificuldades para quem toca indústria. Indústria é verdade. E então, assim, sempre foi um ambiente que me gerou muito interesse. Então, eu acabei começando a minha carreira numa multinacional alemã, a Siemens. Talvez muitos conheçam. Você ainda estava na faculdade? Já começou com um estágio? Eu comecei com estágio no último ano da faculdade. Teve um processo seletivo e tal. Um programa lá eles chamam de programa de desenvolvimento de talentos e tal. Então, foi bem interessante. É o equivalente ao que seria um programa de trainee hoje. E depois teve um trainee dentro desse programa. São muitos candidatos. Você tem que se destacar para entrar, né? Exato. Legal. Eu acho que essa questão de interesse e tal, ela aparece por aí. Mas apesar de ter ido para a indústria, eu sempre trabalhei na área financeira de indústria. Entendi. Então, essa foi meio que o fio condutor da minha carreira desde lá até aqui. Eu trabalhei quase 5 anos na Siemens. Depois apareceu uma oportunidade de me mudar para Santa Catarina, trabalhar numa outra empresa, na Embraco.
que fazia parte do grupo Whirlpool, dono da Brastemp, da Consul. Isso. Também na área financeira, dentro do mundo de indústrias. Então, essa foi um ponto de conexão, algumas coisas interessantes nessas escolhas. E você foi sem medo? Fui sem medo. Sem medo, me mudar de estado. Então, acho que tanto essa questão de escolher a carreira e o mundo financeiro, como também ter essa abertura para me deslocar para onde tivessem os melhores desafios para mim. Então, foram duas coisas que me ajudaram bastante na carreira ao longo do tempo. Então, eu fiquei quase 9 anos na companhia. Dentro desses 9 anos, eu tive a oportunidade de morar fora 2 anos. Morei na Itália. Ah, que legal. Expatriado. Mas também cuidando da área financeira. Voltei depois de algum tempo e no final desses 9 anos, inclusive foi quando eu conheci a Mariana. A gente se conheceu e depois de algum tempo, não fazia mais sentido continuar lá, apareceu uma oportunidade para me mudar para São Paulo. Mudei para São Paulo, a Mariana depois me acompanhou e a gente fez essa mudança para São Paulo e eu continuei minha trajetória em São Paulo. Em São Paulo especificamente, eu trabalhei numa empresa num primeiro momento como CFO, o diretor financeiro para a América Latina dessa empresa, por um tempo relativamente curto, uns 2 anos e meio. E aí apareceu a oportunidade para me mudar para a Duratex na época, hoje chamada Dexco, onde eu fiquei e estou até hoje. Tive uma passagem breve de saída, mas foi uma mudança bastante importante de vir para São Paulo, numa empresa grande, nacional, comprometida com o Brasil, que acho que tem algumas coisas bem legais que se conectam com os meus valores, as minhas decisões de carreira que fizeram muito sentido. Legal. Então, acho que é mais ou menos a historinha aí que eu uso como pano de fundo para contar um pouquinho da minha trajetória. E assim, eu escutando essa trajetória, ela parece assim, sempre foi dando muito certo, foi tudo muito lindo. Mas teve assim, em algum momento, e pode ser que seja uma história assim que realmente você foi crescendo, foi dando certo, as pessoas, né, foram te chamando, porque eu, pelo que eu sei, nunca partiu de você. Sempre as pessoas vão, os headhunters, né, as empresas que vão te puxando de onde você tá. Vem pra minha empresa, ou você foi ganhando uma promoção. Sempre foi assim? Ou, por exemplo, quando você estava em São Paulo e teve que ir para Santa Catarina, foi para ser um cargo, talvez um salário menor, mas uma oportunidade de trabalho desafiadora para você? Então, Paula, na sua grande maioria, eu sempre fui criando conexões e caminhos para que essas oportunidades aparecessem. Então, acho que essa questão de você gerar um bom networking, boas pessoas, bons relacionamentos, que as pessoas, elas acabam se movimentando, né? Sim. Tanto colegas de profissão, amigos, então elas vão se movimentando e aí vão abrindo portas. E as suas referências, elas vão se abrindo. E eu faço esse comentário porque você pega São Paulo, pode ter aquela sensação, São Paulo é uma grande cidade. Cheia de oportunidades. E milhões de pessoas e tal, mas no fundo, assim, se você falar hoje, muitas pessoas se conhecem. É impressionante como o mercado de trabalho, assim, você tem essa parte de network, ela vale muito. O pessoal fala, né, dos 6 graus de conexão para chegar em qualquer pessoa. Que é o 6 graus do Facebook, ele usa muito, né? Exatamente. Que você... Só vamos falar disso. Que você tem 6 pessoas, né? Que você pode conhecer. Tipo, eu e você somos ligados por 6 pessoas. Se a gente não se conhecer. Teoricamente, qualquer pessoa no mundo, você consegue chegar com 6 pessoas de conexão. Isso. E isso é a questão do networking, que é extremamente... Eu acho que... Super válido. Super válido para qualquer pessoa em qualquer área, né? Exato. E aí, pro mundo profissional, acho que a minha sensação, especialmente quando você fala de áreas em específico, a minha área financeira, esse universo ele se encolhe de uma forma muito, muito grande. Então, essa relação que você tem entre as pessoas, ela é muito forte. Tanto pro bem quanto pro mal. Então, você deixar boas marcas em vários momentos te ajuda a abrir caminhos no futuro. Sim. A tua pergunta especificamente de ir para Santa Catarina, assim, financeiramente, no primeiro momento, não foi a melhor escolha, porque eu fui ganhando um pouco mais, mas eu fui adicionando muito custo para mim. Entendi. Inclusive de ter que ficar indo e voltando para São Paulo, montar um apartamento novo, um monte de gastos que eu não tinha no momento que eu estava em São Paulo. Então envolveu esse tipo de coisa, mas eu sabia que o plano maior ia valer a pena, pela autonomia que eu ia ter, pelo desenvolvimento que eu ia ter, então valeu muito a pena. Porque eu acho que, ainda mais você que gosta de fazer conta, assim, no papel, nos centadinhos, nós, né? Isso conta, né? A gente faz esse peso e pesa, às vezes, o financeiro. Mas poucas pessoas enxergam também que, não, mas olha, lá na frente eu vou ter essa paciência de esperar que daqui talvez 1 ano ou 2 anos vai se inverter.
Então, acho que isso é bem legal de ressaltar, assim, na sua trajetória. Eu acho que só para adicionar um comentário disso, Paula, que a gente, até quando está executando uma atividade, ou principalmente quando a gente pensa em carreira, a gente sempre fica com a cabeça muito baixa, né? Executando, pensando no trabalho, né? E não na tua carreira. E são poucos os momentos que a gente tem para levantar a cabeça e pensar na história longa, pensar na sua trajetória. Então, quando eu tomei essa decisão, foi um momento que eu refleti muito. Eu tenho essa característica de analítica, tal, de valorizar muito disso. E aí você levanta a cabeça e você pensa, putz, o que eu preciso construir? Quais são as etapas que eu preciso seguir ou trilhar no meu caminho para construir um caminho maior? Então, essa decisão de trabalhar na área financeira, indústria nem tanto, mas na área financeira já era um grande sonho. Chegar na posição que hoje eu tenho na companhia era também o meu plano lá no início. Em algum momento eu sabia que eu ia querer estar lá e me preparei para isso. E aí deu certo de chegar onde eu estou. E você acha, você falando dessa sua característica, né, de ser muito analítico, você acha que essa sua característica, ela é um dos seus diferenciais, assim? Porque hoje você ocupa um cargo de liderança, certo, né? E assim, eu acho assim que foi muito jovem que você, porque faz tempo já que você ocupa, então sim, você ocupou muito jovem. E assim, pensar, mas o que ele tem, né? Para quem está assistindo, né, a gente aqui, o que ele tem que eu poderia ter para alcançar, para ser também um líder, para chegar lá? E eu vejo que tem que ter algumas características, né? Primeiro que o Chico é extremamente da paz. É uma pessoa que não arranja briga com nada, não consigo imaginar ele bravo ali com as pessoas, com o líder, o chefe, né? Diferente do líder. Então eu acho que ele é um líder mesmo. Tem essa capacidade analítica. Eu imagino que você deve ser aquele profissional que ajuda mesmo, senta junto das pessoas que estão abaixo de você, dos seus colaboradores, e não, vou te explicar, vou te ajudar. Tem um perfil talvez mais didático. Vamos falar um pouco sobre essas características? Vamos. Faz o biscoito, como dizem hoje em dia, para você mesmo. Assim, o que você acha que você tem que é o seu diferencial? Paulo, acho que a liderança, especificamente de liderança, depois eu posso até falar um pouquinho de aspectos um pouco mais técnicos e tal. Mas especificamente de liderança, você tem algumas características, né? A palavra que o pessoal geralmente usa, e foi até engraçado, a gente faz processos de avaliação, eu faço, né? Desde os primeiros cargos, né? E uma palavra que vem se repetindo na minha vida é a palavra serenidade. Então não é tanto ser calmo, é você ser sereno. E no momento em que aparece uma adversidade, um problema ou alguma situação desafiadora, é você não se desesperar. Então você tem a capacidade de, mesmo naquele momento, recolher informações no caos ou N assuntos, chavear N assuntos que estão na mesa ou problemas, conseguir analisar e tomar um caminho, mesmo que para isso você precisar de um pouquinho de tempo ou chamar mais recursos, pedir ajuda, que acho que é muito relevante, né? Você conseguir identificar de tudo isso que está acontecendo um caminho para seguir. E no aspecto de liderança especificamente, você tem um componente que é mais, eu diria, desafiador, tão importante quanto, que é você conseguir contar a história e convencer outras pessoas no caminho. E essas pessoas, elas podem estar no teu time diretamente ou não. Aliás, o líder, né, independente de quem seja, o líder é o que consegue trazer pessoas para o seu lado os grandes líderes são as pessoas que trazem pessoas que não estão nem naquela linha direta que tem relação hierárquica e tudo mais. Sim. São pessoas que se convencem disso. Então, acho que uma coisa que é muito importante e é difícil na área financeira é você conseguir fazer a linguagem financeira, números e tal, que geralmente gera um pouco de distância com as pessoas, parece uma relação fria. É verdade. Você contar uma história, você entender o contexto e conseguir angariar pessoas para ajudar. Pessoas de outras áreas, né? Exato. Então, assim, porque Paulo, o financeiro, como é que ele vai falar para uma área de marketing, que eu vejo assim, né? O marketing quer gastar, a publicidade, fazer, e o financeiro fala, opa, não é assim, não dá. Então, é isso que você está falando, né? Exato. Tem que convencer e trazer para o seu lado, né? Exato. E acho que, assim, tem duas áreas de suporte que eu digo que conseguem permear a empresa inteira. Uma é o RH, por conta de pessoas, né? Ou a gestão de gente, que se usa hoje em dia. E a parte financeira, porque números estão em qualquer empresa, qualquer atividade hoje que a gente tem. Então, você com números, você consegue chegar em qualquer canto da empresa, desde a área de produção, no marketing, logística, em vendas, todas as áreas de suporte. Então, acho que é uma boa ferramenta sabendo usar. Senão fica aquela relação fria ou então chata, tediosa, que acho que não é tanto o objetivo, né? Verdade. E me conta como porque o Chico coordena... na verdade, nem foi ele que me contou, foi minha irmã que contou. Porque ele é uma pessoa muito... Como é que fala?
Reservado, isso. Ele coordena quase 2.000 pessoas. É isso mesmo? Não. Mas é uma quantidade bastante... Mariana, tá mentindo pra mim? Não, vamos lá, explica. Na minha gestão de time, Paula, são 300 pessoas, tá? No total. Mas já é bastante. É uma quantidade bastante grande. É uma empresa hoje que eu trabalho, são 13.000 pessoas no total. Um pedaço grande delas está nas unidades de negócio que faz as atividades, desde produção... Vamos lá, só volta. Onde que você está hoje? Que a gente nem... É verdade, né? A gente nem chegamos acho lá. que eu comentei em algum momento, mas vamos lá. Eu trabalho na empresa hoje que chama Dexco. No passado ela se chamava Duratex, em 2021, desculpa, ela mudou de nome para Dexco e é uma empresa que ela fabrica materiais de construção. Então as principais marcas dela, a Deca, a Portinari, Hydra, Ceusa, Duraflor, tem uma série de produtos... Tudo fazem parte do grupo Faz Dexco. parte do grupo. Tá. E aí ela faz a parte de fabricação. A gente tem algumas outras empresas em que a gente investe, desde Venture Capital, empresas de startups e tudo mais. Legal. Tem uma empresa também de celulose solúvel que fabrica... para fazer fios para têxtil, com origem em madeira, por mais curioso que seja. Então, tem algumas coisas interessantes que estão dentro da empresa também. Legal. Então, é lá que eu trabalho, Paula. Então, vamos falar dessas 300 pessoas. Então, da mentira. Vamos desmentir a minha irmã aqui agora. Mas são... eu divido esse mundo em dois grandes grupos, tá? A gente tem dentro da área, uma área que chama Centro de Serviço Compartilhado, que são cerca de 160 pessoas. E é uma plataforma que presta serviço para toda a empresa. Então, tem desde folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, a parte de impostos, recebimento fiscal. Tem... Muita coisa. Tem um monte de coisa. Então, é um grande universo ali. E aí tem o restante das áreas, que são as áreas um pouco técnicas e um pouco ligadas com o negócio. Então, tem desde as controladorias, que fazem acompanhamento de custos, performance dos negócios, planejamento financeiro, tem tesouraria, tem a parte de ligada com os negócios também. Então, tem um misto de tudo. E, por último, assim, a minha função ela é dividida entre o meu cargo, né? É diretor administrativo, financeiro e relações com investidores. Ah, tá. Nessa parte de relações com investidores, ao contrário da área de relações institucionais, que também está no meu time na área fiscal, que faz parte desse núcleo aqui da parte, digamos, administrativo e financeiro, a parte de relação com investidores é uma relação um pouco diferente, que também tem a ver com essa história de você contar histórias, de você explicar, você se relacionar com o mercado financeiro. Vender, né, ali. Exato. Então, é uma empresa que ela tem sócios bastante grandes, 40% da empresa da Itaúsa, que é a holding que é dona do Banco Itaú também, eu tenho um percentual bastante grande, 20% das ações estão com uma família, a família Seibel. Então, são 40, 20, os outros 40% estão na Bolsa de Valores. Então, a gente tem uma relação muito próxima, tanto com esses grupos de acionistas que são detentores de um percentual grande do capital, mas tem 40% que está na Bolsa. Então, a gente precisa ter contato direto com os investidores e contar o que está acontecendo na empresa também. Como não manter a serenidade com esse monte de funções? Exato. Eu estou estressada aqui. Então, tem desde as funções que são cuidar de dentro de casa, prestação de serviços, garantir que a empresa esteja funcionando bem e tal. Inclusive relações com clientes e fornecedores. Tem essa parte de administração do dinheiro, do caixa da companhia, aplicação, captação de recursos de qualquer fonte. E também essa relação com os investidores, né? Quem coloca dinheiro lá dentro também. Entendi. Então, um pouquinho de tudo, Paula. E isso são quantas pessoas, mais ou menos? Então, das 160 são da parte de centro de serviço compartilhado, aqui são 140 no total. E por que a Mariana falou 2.000? O que ela tá mentindo? Acho que a empresa deve ter uns 2.000. Então, tem diferentes áreas da empresa, tem algumas das áreas que tem 2.000. Por exemplo, a parte da madeira tem 2.000, que é uma divisão grande. Legal. Tá? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, que eu acho interessante a gente falar isso. Você ficou 1 ano e 6 meses numa empresa que era a Duratex, que depois virou, né, o grupo. Você pediu pra sair? Foi você que pediu pra sair? Não, quer dizer, te chamaram, né? Então, tipo, tava 1 ano e 6 meses na Duratex, saiu, não lembro quanto tempo você ficou fora e depois voltou pra essa empresa. Muitas pessoas, elas, ou às vezes, por mais que tenha pedido para sair, né? Porque foi o que aconteceu, que te tiraram, né, dessa empresa, vamos dizer assim. É difícil manter essa relação de deixar a empresa deixar as portas abertas, você sair bem, né? E como que foi difícil, assim, porque às vezes é difícil voltar para a mesma empresa, né? Eu saí, será que vão me achar que eu fiz uma coisa errada e agora eu tô voltando, vou voltar com o rabo entre as pernas? Como que é isso? Como foi isso? Foi super de boa?
Assim, Paula, eu vou contar um pouco da história que talvez seja um pouco diferente do que eu acho. Do normal. Não, acho que você até conhece bem da história. Mas eu fiquei 1 ano e meio e aí apareceu um projeto para trabalhar num negócio que é muito fora da realidade, muito grande, né? Na época tinham 2 empresas, a Embraer e a Boeing, elas estavam se juntando para formar uma nova empresa no setor de aviação comercial. Então são os aviões maiores da Embraer. É um negócio muito grande, muitos bilhões de dólares e numa indústria que é uma das indústrias mais tecnológicas, avançadas no mundo. Então apareceu uma oportunidade, eu fui chamado para trabalhar para fazer essa nova empresa, para ajudar a construir, fazer planos de futuro e ser o diretor de controladoria, ou seja, fazer toda a parte de controles e planejamento dessa empresa nova e acompanhamento do negócio. Como então, não aceitar, né? Assim, foi muito difícil, Paula. Eu tive muitas conversas, tanto com o pessoal de fora como dentro da empresa. Eles não queriam deixar também. você sair, né? Não queriam, mas assim, não era tanto... É um desafio que era tão fora da casinha que quando você volta no tempo... Que outro tipo de negócio desse tamanho aconteceu no Brasil nos últimos, sei lá, 20, 30 anos? Talvez nenhum. Ou 1, 2. Eu não tinha como não ir. Assim, era um negócio muito fora da casinha. Então, acabou acontecendo. Mas para eu tomar a decisão, inclusive para comunicar a decisão e falar... Eu falei com muita gente lá dentro. Dentro da Duratex, né? Para explicar, para conversar, sabe? Então, a questão de... Tem 2 faces de deixar a porta aberta. É tanto de você preservar a relação, quando você também ter uma história consistente, que se conecta com seus valores e tal, para tomar uma decisão. Entendi. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, bonzinho, não sei o que lá, mas se você queima o seu caminho, não tem uma coerência com a decisão que você está tomando, fatalmente você vai ficar marcado como aquela pessoa que... Eles entenderam a tua história e até te apoiaram. Não vai. Vai, se não der certo, volta. Que eu acho que foi o que eles falaram, né? Mais ou menos assim, porque... Assim, lógico que ninguém quer, entre aspas, perder. Mas todo mundo entendeu muito bem do que se tratava. E aí aconteceu, Paula, de eu ter ido e um pouco tempo depois o negócio desandou completamente. Entrou pandemia, o setor de aviação foi pro buraco, né? Praticamente. A Boeing entrou numa crise financeira muito grande, até hoje está em alguma dificuldade. Então, assim, o negócio acabou não indo e aí o projeto não foi mais para frente. E aí me ofereceram de continuar e eu tinha continuado na própria Embraer. Só que, assim, os motivos para eu ir já não existiam para eu continuar. E aí apareceu uma oportunidade de voltar para uma cadeira parecida com a que eu tinha, um pouco maior. E aí me chamaram de volta. Então, acho que as 2 coisas se conectaram, Paulo. Manter a porta aberta, porque esse bom relacionamento e tal, ele faz todo sentido. Mas também o motivo de eu ter saído ter ficado muito claro. Isso. Porque a partir do momento que ele não existe mais... o caminho se abre de volta, né? Eu vejo que como é importante você ter isso bem definido, assim, na sua cabeça, né? Tipo, o que você quer fazer mesmo do seu futuro? Que área que você quer ir? É isso mesmo? Ter certeza, parar para refletir, porque aí que acontece? Seus valores, né? Isso que você estava falando, seus valores, essa conversa, ela se valida com aquilo que você realmente... planejou, com aquilo que você quer mesmo para sua vida. E todo mundo fica sabendo disso. Com certeza. Então, isso eu achei muito legal e acho que eu preciso fazer mais isso da minha vida. Vamos lá. Assim, é um caminho, Paula, mas não necessariamente é o caminho certo para todo mundo e tal. Não, mas essa autorreflexão, assim, de parar para pensar o que você quer mesmo. Eu acho que... E é difícil. E falar para os outros também. Porque a partir do momento que os outros entendem, esse processo de alinhamento, de entendimento, ele fica muito mais fácil. Não tem agenda oculta, não tem maldade. Você simplesmente seguir uma coerência. É mais fácil, né? E muitas vezes fica só pra você. A partir do momento que você fala, que você verbaliza, isso corrobora aquilo que você tá pensando. Então, daí, não, é verdade. Ó, deixa eu te falar, porque é isso mesmo. Então, começa a validar tudo isso que você tem pensado. Muito legal. Deixa eu ir para a parte prática, assim, até porque tem bastante gente aqui que nos assiste, que são pequenos empresários. E queria entender quais controles financeiros e de tesouraria você acha fundamental terem uma empresa, sendo ela pequena, grande. O que você faria, assim, que você acha, falar, deixa eu te explicar para vocês que têm uma pequena empresa, vamos fazer isso aí, que isso é importante.
Paulo, assim, mesmo no universo que eu vivo, né? A gente é uma empresa que tem várias empresas que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Inclusive, uma aquisição mais recente que, para o tamanho da empresa, é uma empresa menor. Eu acabei até não citando a marca anteriormente, mas é a Castellato. É um fenômeno, assim, de marca, de posicionamento. Mas em relação ao tamanho da empresa, ela é um tamanho menor. Entendi. E a gente pensa muito assim, o que uma empresa grande pode fazer, ou como é que você toca uma empresa menor dentro de um grupo de empresas maiores. Então, a primeira decisão que a gente toma quando faz um negócio desse é saber dosar o que vale a pena você implementar numa empresa de determinado tamanho, para não virar um elefante lá e atropelar a empresa. Fazendo vários controles que não precisa. Exato. Então, acho que assim, eu divido esse mundo em 2 grandes grupos, tá? O primeiro é quais são as variáveis que você precisa ter controle do ponto de vista de negócios e depois do ponto de vista financeiro. Então, de negócios, por incrível que pareça, muitas empresas têm muita dificuldade de entender quanto que custa aquilo que ela faz. Então, especialmente quando você pega empresas industriais de pequeno porte, geralmente ela está mais preocupada em rodar com caixa. E às vezes ela não se dá conta de quanto que efetivamente custa para produzir cada coisa. Porque uma coisa é um varejo. Um varejo, quando você compra um produto, você compra por, 10 e vende por 20. Então você sabe que ele custou 10. E tem a parte de despesas que você tem por trás. Mas você sabe que é 10 e 20. Quando você produz... Mais fácil de você identificar, né? Exato. Quando você produz, Paula, você tem toda uma estrutura de custos que está dentro da tua empresa que acaba fazendo parte do processo para você produzir alguma coisa. Exemplo. Então, por exemplo, você pega uma indústria, você tem itens caros e baratos que você faz lá dentro, mas todos eles consomem um pouco de energia, um pouco de mão de obra, e tudo isso tem que maquinário, entrar no custo. Tem que entrar no custo. Então, é muito difícil para empresas, geralmente, você conseguir separar o que é o custo daquilo que ela faz, e não porque você tenha uma curiosidade de saber, é porque senão você não sabe se você está ganhando ou não dinheiro com aquele item. Então, a gente vê isso na prática de forma muito clara, assim, que você ter clareza se aquele negócio, quanto que ele custa, por quanto você vende e se você está ganhando dinheiro. Então, isso vale tanto para comércio quanto para indústria. Para tudo, né? Você ter essa noção é super importante. E o outro lado também é a parte de estrutura de gastos também. Quanto que aquela empresa precisa, ou escritório, loja, indústria, precisa para funcionar. Tem área administrativa, tem aluguel de prédio, tem um monte de coisa que está nos bastidores. Então, quando eu penso em indicadores, eu penso toda essa parte de negócios, os principais num nível de detalhe que me deixe satisfeito, né? Tanto de custos daqueles produtos que eu tenho para vender e tal, versus a estrutura que eu preciso para tocar aquele negócio. Dessa relação aqui, eu consigo imaginar quanto que eu preciso ter de vendas todos os dias para pagar a conta. Então, essa equação aqui, esse primeiro grande grupo, ele precisa fechar. Se isso aqui não fechar, não tem nada no mundo financeiro que vai cobrir um buraco de um negócio que não fecha nessa primeira camada. E assim, eu tô falando desde carrinho de pipoca até empresas de bilhões de reais, que é a realidade de todos, né? Praticamente. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda parte é indicadores de tesouraria, como você comentou, que é indicador da estrutura financeira que precisa para rodar tudo isso. E eu acho que dos grandes riscos que as empresas correm é não saber quanto de dinheiro elas precisam para rodar um negócio, que é o tal do capital de giro, e a estrutura que ela precisa ter de dinheiro, seja de longo ou de curto prazo, para dar vazão a tudo isso aqui. Então, se ela está fazendo investimentos de longo prazo, ela precisa ter fontes de dinheiro de longo prazo. Ou acionista colocando dinheiro ou algum empréstimo de longo prazo, que é bem difícil aqui no Brasil. Entendi. E aí, para o curto prazo, não. Ela precisa ter dinheiro para se bancar no dia a dia. Se ela não tiver, e ela estiver crescendo, ela vai precisar de dinheiro, não vai ter. E é capaz dela até quebrar se ela estiver crescendo, por mais incrível que pareça. Então, é um pouquinho desses 2 mundos que precisam caminhar em paralelo, Paula. E qual desses você acha mais difícil no seu dia a dia? Você ali implementar, você ter o controle na sua realidade mesmo, né? Porque cada empresa tem sua realidade, mas hoje o que você acha mais difícil ali? Paula, por incrível que pareça, o mais difícil para qualquer empresa são os de negócio, porque eles envolvem a empresa inteira. Geralmente, quando você fala de indicador de tesouraria ou de área financeira, a própria área financeira dá conta. Ela tem os indicadores, ela gera tal, e é um grupo pequeno de pessoas. Sim. Agora, deve ser, sei lá, 5 pessoas, 10. Agora, quando você fala de negócios, é espalhado pela empresa. E acho que o grande desafio que todas as empresas têm é disciplina. Porque envolve também, você falou espalhados pela empresa, envolve várias áreas. E você precisa que essas áreas te tragam informações corretas também, Exato. E que elas executem, que elas acompanhem. Então, a palavra-chave nisso aqui é disciplina.
Por isso tem que ter um bom relacionamento também, né? Exato. Então, fazer com que uma empresa consiga rodar e que esses processos rodem também sem atrapalhar o dia a dia também é um desafio da empresa. Então, por isso que se usa bastante sistemas e tal. Sim. E a própria empresa precisa decidir o nível de detalhamento que quer ter para não gastar mais tempo controlando do que trabalhando. É verdade. Então, esse equilíbrio é muito importante. difícil. Então, os olhos de quem administra precisam ser muito bem calibrados para não exigir mais, para parecer só preciosismo. Daqui a pouco você tem mais gente controlando do que fazendo. Não faz sentido. E não adianta nada controlar, ter lá todos os números e não, né? Exato. Não Então, tomar as ações. Exato. Tem limites para isso. Tá. Pequenos empresários, eles me procuram quando o caixa da empresa começa a ficar negativo. Certo. E eles querem uma solução, né? Então, assim, você até já deu a resposta, né? Nessa conversa anterior aqui que a gente estava tendo. E, às vezes, eu sugiro um capital de giro, mas nem sempre é bem-vindo, porque eles têm medo de fazer empréstimo, O que você imagina? O que você fala? Porque, às vezes, a solução é o capital de giro. Sei que tem muitas coisas pra gente analisar, né? Você provavelmente chegaria nessa empresa e falaria assim, peraí, deixa eu ver tudo antes da gente tomar essa decisão. Mas eu queria que você explicasse aqui que, às vezes, não sei qual é a sua opinião, às vezes é necessário mesmo você fazer um empréstimo. Nem sempre é ruim, né? Sem dúvida, Paula. Na verdade, assim, se você levar em consideração todos os fatores de risco, até para você sair da cama, quem coloca dinheiro, quem é empreendedor de verdade, um acionista, ele corre muito mais risco, teoricamente, do que um banco. Então, o dinheiro da fonte do acionista deveria custar muito mais caro. Se você for em qualquer livro de finanças e tal, o dinheiro do acionista ele é mais caro do que o dinheiro do banco. Entendi. Em condições normais. Porque quem está realmente correndo risco trabalhista, tributário, de negócio e tal, é o acionista. Então, ele tem que ter uma remuneração adequada para isso. Mas voltando à tua pergunta especificamente sobre precisar de dinheiro, acho que a parte mais dura de como fazer isso, você falou bem na tua introdução, você olhar o todo e enxergar de onde está vindo essa necessidade. É uma necessidade porque o negócio não está gerando margem suficiente para rodar. É uma necessidade porque a relação de contas a pagar e receber ela está desequilibrada, ou seja, ela, por exemplo, é um mercado que vende parcelado, mas tem que pagar o fornecedor à vista. Então, quando ela vende mais, ela precisa de mais dinheiro. Então, aí é uma relação de precisar de dinheiro no tempo só. E aí o capital de giro é a resposta geralmente certa. Entendi. Porque é um problema temporal. Agora, se for esse primeiro que você estava falando de não gerar margem suficiente. Daí para o negócio. Então, né? Vamos analisar outras coisas, né? Exato. Então. E se você tem uma gestão que é muito viciada só no caixa e não entender de onde vem essa necessidade de caixa, você entra nessa espiral que você não sabe qual que é a origem, você não sabe qual remédio dá para aquele problema. Então, acho que a coisa mais importante é detectar se é um problema de tempo, do dinheiro no tempo, e aí você corrige com empréstimo ou com alguma outra solução. Até porque não adianta nada, né? Fazer um empréstimo, se lá na frente você só vai pagar e não vai adiantar nada, né? Exato. Então, se você já está desequilibrado na primeira parte da equação, não tem nada que depois você vai conseguir segurar. Mas empréstimo com preço adequado é extremamente positivo. Extremamente positivo. Aliás, é até uma alavanca para a empresa crescer. Legal. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui agora. Vamos supor que você tivesse... Eu vou te dar 3 empresas. Tá, joia. O que você analisaria, falando financeira, né? Da parte financeira. Tipo assim, eu sou o dono, eu quero pedir uma planilha para as pessoas que trabalham comigo. Se você tivesse uma loja de produtos, uma loja física de qualquer produto, assim. Uma loja pequena. O que você... Eu sou o dono, eu não vou muito na minha loja, mas eu quero... saber um indicador, assim. O que você pediria de planilha para o seu colaborador, vamos dizer assim? Bom, Paulo, acho que para quem está tocando uma loja física, né? A primeira parte é conhecer muito bem... Bom, um passo para trás. Acho que a coisa mais importante para qualquer pessoa que empreende em qualquer setor aqui é saber que você só controla uma coisa, que é o dinheiro que sai da empresa. O dinheiro que entra, você tem muita dúvida. O que você vende, não sei o que lá. Mas o dinheiro que sai, você controla. Exatamente. O tamanho do gasto que você vai ter, o tamanho do time que você vai ter, se você vai crescer, produção, não vai e tal. Todas são coisas que você controla. Então, você conhecer muito bem essa parte de estrutura de custos, ela é muito importante. Pode parecer besta, assim, gente. Para quem faz contabilidade, eu tô fazendo soar como contabilidade, mas é a parte
importante daquilo. E aí você separa em 2 grandes grupos. Aquilo que é a estrutura de custo que vai crescer junto com o tamanho do negócio e aquela parte que é entre aspas, o mal necessário, a estrutura geral da empresa. No caso da loja, que a gente está falando, o aluguel, mão de obra, luz, água. E o que vai crescer com a empresa, por exemplo, mais impostos. Exato. E até a mão de obra. Se você pegar numa loja, por exemplo, o vendedor, a parte administrativa talvez nem tanto, caixa, a contabilidade e tal, se for o caso, é um gasto meio que fixo. Agora, a parte variável, vendedor, comissão, esse tipo de coisa, é variável. Vendeu mais, vai crescer mais, vai precisar de mais. E aí, quando você entende essa equação, você consegue fazer a conta de quanto tempo, e acho que esse é um indicador dos mais importantes para a loja, quanto tempo de vendas você precisa para fazer aquelas contas estarem pagas. E depois, acima daquilo, é quanto você está tendo retorno sobre o seu capital. Então, de novo, assim, pode parecer chato e tudo mais, a parte que tô dando a entender que a contabilidade no fundo mas você entender muito bem o que entra e o que sai de dinheiro da empresa. Mas eu queria que as pessoas ouvissem de uma outra pessoa falando, porque é isso mesmo, é o chato, mas é o que... Né, o mecanismo do negócio. É o mecanismo, é assim que funciona, é assim que você tem que analisar certos números para ver se está saudável, para fazer crescer. Não é somente pensar no produto, porque quando eu atendo esses pequenos empresários, eles estão muito preocupados ali em vender, que tipo de produto e tal. E às vezes tem esse por trás que é importante, que vai mostrar se a empresa está saudável, né? O que a gente tem que fazer, que eles não prestam muita atenção, não dão muita atenção. Colocar essas relações do tipo, quanto que vai ter o faturamento por funcionário para conseguir pagar aquela conta. Se algum funcionário estiver abaixo daquilo, ou troca, ou muda o perfil, horário, coisa do tipo, para conseguir fazer a equação acontecer. E as coisas dando certo, também você tem um indicador, chegou num ponto que já está faturando demais por vendedor, talvez você já esteja perdendo venda, porque não tem gente para atender. Então tá na hora de contratar mais um. Verdade. Ou mais 2, ou quanto for necessário. Então é mais ou menos por aí. Qual é esse ponto. Esse ponto, né? Exato. Outra empresa aqui, que é algo que cresce muito no mundo, né? Que são os e-commerces. Esse eu acho mais legal ainda, Paula, porque dá a impressão de que não tem custo. Mas tem um negócio que a teoria de financeira tal, ela desenvolve, que é interessante falar, que chama custo de servir. Quando você fala de e-commerce, tanto de loja, qualquer setor tem, mas no e-commerce ele é talvez um pouco mais difícil de você ver. Mas o custo de você servir um cliente, ele não é só o produto que você está vendendo menos o custo daquela venda. Você tem a parte a própria despesa com frete, que ela é geralmente muito cara aqui no Brasil. Muito alta no Brasil. Você tem os gastos com devolução, com troca de mercadoria, tal, que é uma relação diferente da loja. Quebrou no meio do transporte. Então, você conseguir estratificar isso e saber se aquela venda ela está rentável ou não, para mim ela é fundamental. Então, num setor como o e-commerce, você pode se deixar levar só pela margem daquele produto, que é o quanto eu vendi menos quanto eu paguei, mas esquecer que tem um monte de outros custos que você operar no e-commerce também trazem. E se você não consegue atribuir esses custos às vendas que você está fazendo, você pode estar tendo prejuízo e não percebe. Porque você tem geralmente um preço de venda maior do que o teu custo daquele produto, mas você esquece que tem um monte de outras coisas. Então, para mim, eu ficaria muito atento a essas coisas e tentar separar por canal ou por produto, ou de alguma forma você conseguir ter essa visibilidade. Pode ser que tenha algumas linhas de produto que você vender, sei lá, para certas regiões do país, você só tenha prejuízo. É melhor não vender. Ou readequar preço e deixar para um outro momento, entendeu? Então tem escolhas que você tem que fazer. E a mais fácil de todas, que é o que você gosta, uma pequena indústria. Se você tivesse uma pequena indústria, que eu acho que faz parte do seu dia a dia, aí, o que você analisaria? O que eu falaria de indústria, Paula, é muito do que eu acabei até comentando antes, que o grande desafio da indústria é saber quanto que ela custa para operar, porque essa parte de custos gerais dela são muito difusas, né? Você tem os custos de luz, água e tal, que você precisa alocar naqueles produtos. Então, acho que essa relação é mais difícil. Aí começa a desanimar, né? A pessoa que começa... custo, tudo é custo, cadê? Não tem margem. Exato, mas acho que é aí que você traz visibilidade. E a gente percebe isso quando, assim, máxima, né? Você tem o tal do Pareto 80-20, né? Sim. Essa regra, ela se comprova em todos os lugares, é impressionante. Você vai ver que numa indústria, a figura geral, às vezes, ela é muito positiva, mas quando você quebra em determinado... Você olha por produto, não sei o que, você vê que você tem coisa que você ganha muito dinheiro, coisa que você perde dinheiro. Então, a pergunta que você tem que fazer é: eu preciso ou quero continuar fazendo essas coisas que me
Faz ele perder dinheiro, né? De repente você precisa para conseguir vender casado com outra e tal. Mas Verdade. enfim, são escolhas que você tem que fazer. E é difícil de fazer isso numa indústria. Além do que essa indústria e o restante também. Mas você tem toda a parte de estrutura, fiscal e tal, que operar no Brasil é muito difícil. Indústria particularmente, eu acho que é um desafio Mais próprio. ainda. Legal, gostei. 2 ou 3 conselhos que você daria para quem está começando a empreender? Decidiu do nada, o que você diria para essas pessoas? Paula, a primeira coisa que eu sugeriria, né? Primeira coisa é pensar, você não está sozinho. Então tem uma série de estruturas, Sebrae da vida, super competentes, profissionais, preparados para qualquer setor. Favor. Paula. Mas você pega, por exemplo, eu já fiz até no passado um trabalho de curso que a gente montou um business case de abrir uma empresa do ramo alimentício. No ramo alimentício, assim, você tem N variáveis e licenças e tal. Sim. Você começar isso do zero, desbravar do zero é muito difícil, mas existe uma série de coisas tipo o Sebrae que tem um tipo manual, até te ajudar a organizar um business case. Que não é tão difícil, que não ajuda é tão difícil, um plano de negócios, assim, você colocar quais são as variáveis, quais são os tempos e tudo mais para você se preparar. Então, a primeira é saber que você não está sozinho. A segunda é dedicar bastante tempo na preparação. Para saber qual que é, inclusive, o teu fôlego para aguentar. Porque muitos negócios quebram antes de começar. Verdade. E isso pode acontecer não assim, você pode até começar a operar, mas você já gastou tanto tempo, tanto recurso antes, que quando você começa a operar, você já não consegue aguentar mais 1, 2 meses, a coisa desanda totalmente. Então você se dedicar muito tempo para saber quais são os prazos, quais são os custos, e não ser demasiadamente otimista nas premissas, criar um colchão ali. Porque você vai precisar desse pulmão. Em algum momento, muita coisa vai acontecer. Começo, exato. Né? Você vai precisar comprar estoque, não sei o que, você ainda não tem Porque crédito. é tudo novo também, né? Ali Exato. pra você. Pode ser que os 3, 4 primeiros meses seja tudo lindo, mas depois aconteça algum, né? Exato. E assim, muitas vezes você demora muito tempo até aquele negócio começar a dar dinheiro. Exatamente. Tem que ter essa paciência também, né? É paciência e se preparar para isso. Então, acho que esses são os 2 principais. E o terceiro, eu só me arrisco a falar, assim, é na parte de sócios, né? Geralmente, quando quem vai empreender não vai sozinho. Escolher muito bem sócio. Tanto pessoas que tenham filosofia de negócios próxima com você, que consiga operar ou trabalhar junto com você, mas segundo, que você tenha uma relação que seja profissional com as pessoas. Geralmente todo mundo vai, família, cunhado, primo, não sei o que lá. Mas quando a coisa pega, você misturar o profissional com o pessoal é muito difícil, muito duro. Então são poucas as pessoas que você consegue ter uma relação de sociedade, que são próximas e família, que a coisa prospere e dê sempre tudo muito bem. É verdade. Então, escolher muito bem sócio. Quando você tem sócio, é um trabalho Até enorme e precisa. Muitas das pequenas empresas que eu atendo, elas são familiares e às vezes a gente tem que ser psicólogo ali para apartar as brigas que acontecem, né? E deixa eu te fazer outra pergunta. Você já teve, né? Você vem dessa sua carreira sempre trabalhando em indústrias, em empresas, e você nunca pensou em ter um negócio próprio? Paulo, até já pensei. E já mas não, assim, eu acho... Bom, primeiro, eu respeito demais quem empreende, especialmente no Brasil, porque é um ambiente bastante desafiador, por vários motivos, né? Então, acho que isso já tem um valor por si só. No meu caso específico, nunca eu consegui encaixar alguma coisa com o meu dia a dia de trabalho e tal, que fizesse sentido. Porque empreender... no país que a gente vive é um negócio difícil, então assim, se eu vou abrir mão de alguma coisa para empreender, tem que ser um negócio que eu consiga fazer a diferença, trazer dinheiro ou resolver um problema muito grande, coisa do tipo. Até hoje não encaixou na minha vida. Eu acho que você se realiza onde você tá, né? A gente pensa assim, vou abrir um negócio. Eu já tive isso, vou abrir porque eu precisava me realizar, eu abrindo meu negócio e saber como eu ia ser ali como proprietária, né, do meu negócio. Mas você se realiza onde você está agora, então talvez não precise, né? Sem dúvida, Paulo. E o que eu adicionaria, assim, se você... Hoje em dia virou palavra meio dita aos ventos aí, mas você também escolher empresas que te abram espaço para você empreender dentro da empresa é um negócio super legal. Então, assim, eu tenho essa felicidade. Lá na empresa, a gente tem iniciativas, inclusive, de investir em outras empresas e ajudar essas outras empresas a crescerem. Então, a gente tem um fundo de investimento, de participação de empresas menores.
que estão em fase chama de startup ou scale-up. No caso, a gente é basicamente scale-up. São empresas que têm um horizonte de crescimento grande e a gente aporta conhecimento, experiência, até acesso ao mercado para fazer esses negócios acontecerem. Ou desenvolver novos produtos, novos mercados. Então, acho que essa é uma coisa assim que eu consigo ter um pouquinho desse gosto sem estar... Sem precisar. Exatamente. Se estressar. A gente se estressa de outro jeito. Né? É verdade. Mas eu acho que é uma forma de exercitar essa coisa. Agora, eu acho super legal. Para mim, ainda não teve nenhum fit, mas eu gosto de exercitar isso bastante no meu dia a dia. Legal. Vamos caminhando para o nosso final aqui. Então, queria te fazer uma pergunta aqui sobre as suas finanças pessoais. Legal, eu já sei que você é super organizado. Eu já sei que você colocou minha irmã na linha. Como que você se organiza no seu dia a dia? Você tem planilha? Não preciso. Você pega o recibinho do cartão de crédito, do débito, quando você passa. Você tem investimento? Quais são os seus investimentos? Me conta um pouquinho. Legal, Paula. Eu tenho planilha. Inclusive, eu tenho uma planilha do meu planejamento financeiro de longo prazo. Então, eu faço minha reflexão pelo menos uma vez por ano para olhar o quanto que o que a gente, né, a nossa família vai gerar para frente de dinheiro, o que a gente precisa economizar e quais são os nortes que a gente quer ter. Legal. Eu nas minhas finanças pessoais, eu não sou tão minucioso assim, de controlar cada centavo. Mas os principais gastos e o dia a dia, eles estão super bem mapeados. Então, eu tenho a minha planilha. E eu acho que mais importante do que a planilha, de novo, a gente voltou outro assunto ali, é falar da disciplina, né? Sim, então, você ter a disciplina de se manter controlado, saber quantos você tem de gasto, qual que é a reserva que você precisa ter para aquele gasto, super importante. E tem uma coisa que eu queria só compartilhar, que para mim foi um ensinamento muito forte na minha vida, desde pequeno, vindo dos meus pais, principalmente do meu pai, era que tem alguns gastos na nossa vida que eles vêm associados a estilos de vida. Que a gente precisa ficar muito esperto. E são 2 deles que eu classifico, acho que para mim são os mais importantes. Talvez as outras pessoas tenham outras ideias, mas assim, para mim os 2 principais são carro e casa. Quando você escolhe um carro ou você escolhe uma casa, vem um estilo de vida associado àquele carro, àquela casa. Verdade. E aí você começa a adicionar outros gastos que não são só do carro ou só da casa. Perfeito. Você coloca assim, a casa, a partir do momento que você escolhe uma casa, você escolhe a tua vizinhança, a escolha dos teus filhos, restaurante. Então a tua vida, ela passa a estar conectada com aquela sua escolha. Perfeito. Do ponto de vista do carro também. Então quando você tem um carro, se é um carro, sei lá, mais simples, você permite certas simples, coisas, Agora, se você é um carro mais, sei lá, mais caro, mais sofisticado, você vai se preocupar mais onde você para, quais lugares você vai ficar muito ligado com esses gastos que estão associados a um estilo de vida, né? E aí, falando só um pouquinho de investimentos, eu tenho um planilhão que controla todos os nossos investimentos. Eu tenho boa parte dos investimentos a parte que eu chamo de reserva de liquidez, em fundos ou tesouro direto, mas fundos que me dão liquidez para eu conseguir tomar alguma decisão, algum gasto, alguma coisa. É algo que você consiga sacar ali rapidinho, Isso, né? que consigo transformar em dinheiro rápido. Então, se tiver uma emergência, alguma coisa assim, tem um colchão para isso. E o dinheiro aplicado mesmo, eu gosto de investir bastante em ações. Entendi. E fundos imobiliários, mas basicamente ações. E por que eu falo de ações? Porque ações, se você escolhe boas empresas que têm certas características, elas trazem retorno para você, você acaba virando sócio de bons empreendimentos, tal, que trazem dividendos para você. Então, essa é uma filosofia de vida que ela é bastante interessante, porque você se associa a bons empreendedores no país e tem o ganho desses investimentos. No caso especificamente de eu trabalhar nas empresas que eu trabalhei, a gente ainda tem, pela empresa, um fundo de previdência, que aí é lá pro longuíssimo prazo. Super legal. Então, essa é a nossa composição. E acho super vantagem isso, né? Acho super legal. Pergunta final, pergunta surpresa. Não é hoje não é se você ganharia 10 milhões. Hoje, se você perdesse tudo, se você e a sua esposa perdessem o salário, perdessem a renda hoje, tivesse difícil de conseguir emprego, se você perdessem tudo que vocês têm no banco, deu um tilt no Brasil, perdeu tudo. Como que seria essa mudança no seu padrão de vida? Como que você reagiria? O que você faria? Boa pergunta, Paula. Não sei. Resposta, não sei. Não, acho que assim, você tem que... A primeira coisa é montar teu plano do dia seguinte. Eu acho que você sair também se desesperando não é resposta para nada. Mas... A serenidade, falando. A serenidade.
Mas são decisões que a gente tem que tomar, especialmente quando você fala desses grandes gastos, tipo, o que eu vou priorizar nesse momento? Então, algumas coisas a gente priorizaria, né? Primeiro, saúde, e segundo, na medida do possível, a melhor educação para os filhos. Legal. No caso da nossa filha. Então, são as duas coisas que a gente não abre mão. A partir daí, você começa a colocar todas as variáveis na mesa. Que tipo de casa me comporta com essas duas outras coisas e construir de baixo para cima, né? Legal. A gente usa muito esse conceito na empresa, eu tento fazer no dia a dia, que é o tal do orçamento base zero. Esquecendo o modismo e tal, assim, é construir do zero. O que eu preciso ter no dia seguinte? E aí as coisas voltam a se encaixar. Eu já tive que fazer escolhas mudando de estado, aumentando, diminuindo o gasto, e é muito disso. Assim, você fala, putz, a partir do momento que eu faço uma mudança grande, e no caso, assim, o tilt, ser essa grande mudança, qual que é o novo plano? O que é o critério mínimo que eu preciso ter de segurança, saúde e, no caso, a educação do filho, que é o filtro mínimo. A partir daí, o resto a gente começa a compor e escolher. Ai, que legal. Ai, adorei o papo de hoje. Espero que, assim, vocês que estão assistindo tenham gostado. Eu aprendi bastante aqui, já vou fazer umas anotações aqui. E muito obrigada por compartilhar com a gente tudo isso que você sabe, tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, tudo que ele tem para compartilhar. Foi pouco que ele passou aqui hoje pra gente. Te agradeço. Eu que agradeço, Paulo. Foi um prazer estar aqui com você, com todos. Isso aí. A gente se mantém em contato e com as contas em dia. É isso aí. Obrigada.